Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos estudar hoje a forma técnica de aprender um idioma. Aplicando a entonação, o engajamento, a localização, conforme o texto a seguir. A comunicação, as palavras e a linguagem. A linguagem humana denota-se do surgimento das palavras para definir, aplicar e compreender as expressões e os gestos da comunicação, das quais não se expressam simplesmente conceitos, mas sentimentos e emoções, movimentos da vontade, assim como nos sons dos animais. A palavra dos homens é o material predominante e mais duradouro na evolução do ser no planeta Terra. Quando sabemos organizá-las dando-lhe forma e ordem, as mesmas passam a fazer sentido, emitindo a sensação passageira que as palavras estão vivas, despertando ao leitor receptivo através dos séculos. Logo depois aparecem ou surgem diversas espécies de interjeições a partir da diversidade, necessitando o emprego a passagem do tempo, dos substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos, numeral, e assim por diante. Aprender um idioma corretamente não é apenas um meio de formação espiritual indireto, mas também um meio direto de nos aprofundarmos em nossa história e cultura de maneira eficiente. A linguagem é um subconjunto das palavras, a fim de justificar e conceituar os diferentes gestos, atos e expressões. O princípio da linguagem está em falar, ouvir, entender e compreender sentimentos, expressões, gestos e ações pelo fato de estarmos nos comunicando. Por exemplo, eu falo, você escuta, você entende. Por quê? Porque falamos a mesma linguagem. Eu falo, você escuta, você não entende. Por quê? Porque não falamos a mesma linguagem. Portanto, quando eu falo, você precisa ouvir para poder entender, para depois nos comunicarmos. Este é o princípio básico da comunicação. Os protocolos básicos de uma comunicação estão nos parâmetros e nos seus conceitos, conforme a seguir. Quando eu falo em português e você entende em português, os parâmetros são os mesmos. Quando falo inglês e você fala português, os parâmetros da linguagem são diferentes, um está no stop bit 7 e outro no stop bit 8. Portanto, haverá perda de sinal ou incompatibilidade na compreensão. Por este motivo, o inglês é utilizado nos computadores como a plataforma básica na comunicação pelo mundo. A comunicação não é apenas um produto humano, mas sim dos animais. O golfinho possui um sonar natural, as águias e os falcões possuem uma visão de longo alcance, a coruja e o morcego uma visão infravermelha, o urso um faro aguçado, o lobo uma audição apurada e nós humanos possuímos tudo isso, mas em baixo impacto. A ferramenta que usarei hoje é matemática como instrumento gráfico de tudo isso que anteriormente citei. A capacidade em perceber ou notar esta preciosidade ou habilidade requer algo que poucos sabem utilizar. O barulho do silêncio. A matemática possui um modelo padrão utilizado em todas as partes do planeta pelo homem, mas apesar de suas poucas evoluções, infelizmente ela vem sendo depreciada ao longo dos anos, dificultando com isso a sua compreensão, que visa exclusivamente a igualdade e o respeito à diferença. As coisas iguais entre si são iguais umas às outras. Usarei o vídeo a seguir em anexo para demonstrar claramente isso, o processo da comunicação. The idea in subtracting fractions and mixed numbers is pretty much the same as the idea of adding, in the sense that we need common denominators in order to begin the process, and then we deal only with the numerators. For example, if we want to subtract 1/5 from 4/5, then we notice that we have common denominators, and all we do is subtract the numerators. So this is really 4 minus 1 over the common denominator 5, so the answer is 3/5. A lot of times when we subtract, we'll set up the problem vertically, and here 7/12 minus 4/12. Now notice we have a common denominator already, so we don't have to make common denominators. And all we're doing is we're dealing with our numerators. 7 minus 4 would be 3, so this is 3 over the common denominator 12. Now we see that we can reduce the fraction for the answer. 3/12
We have 3 that can cancel with the 3 in 12, and there are a lot of ways of thinking about this, a lot of right ways to deal with it. If we simply say 3 into 3 goes 1, and 3 into 12 goes 4, that's perfectly all right. Now, another way to think about it is like this. We can actually rewrite this as 3 over 3 times 4, and now cancel the 3's. Just realize, though, that when you cancel the 3 in this numerator, what's left is an understood 1. So it's important to have 1 over 4 and not 0 or just nothing in that numerator. A 1 is left. And really, you can think of this as 3 times 1. You see that we actually have here, and the 1 is understood as the factor partner in the numerator. Okay, to get 1/4. Entender o que está ocorrendo neste vídeo independe do idioma que esteja. Quando conhecemos a matemática na nossa língua, a compreensão é a mesma. A fonética é a ciência do discurso, que tem por função articular o som da palavra. Toda palavra possui uma frequência predeterminada. A diversidade de povos ao redor do mundo acabou por alterar o som das palavras para um nível mais baixo, provocando com isso o que conhecemos hoje como sotaque. A determinação do sotaque refere-se ao som nativo de quem aprende ou ensina na emissão das palavras mudas do inglês contidas e descritas em livros, textos e artigos. A pronúncia é a maneira mais próxima de se reproduzir o som original da palavra com o acréscimo da gramática conforme a fonética, a morfologia e o sintase na grafia da palavra. A maneira da articulação das palavras nos classifica na vida, no trabalho e na sociedade. É dever dos educadores e docentes ensinar a arte de se falar ou expressar das palavras. Na Índia, por exemplo, existem 147 tipos de linguagens diferentes conhecidas como dialetos. Por este motivo, que a linguagem é um subproduto das palavras que formam a plataforma básica da comunicação. Aprender um ou mais idiomas independe da linguagem, mas sim de um acúmulo de palavras referente ao idioma que se deseja aprender a fim de se comunicar com outras pessoas de forma espontânea e natural. Por isso, o engajamento e a entonação são vitais para evitar a colisão e o conflito das palavras no diálogo ou conversação a fim de alcançar o domínio e proficiência no idioma. A quantidade de palavras no inglês é infinitamente superior aos outros idiomas por se tratar da introdução direta e indireta de outras línguas na sua formação estrutural e cultural, caracterizando com isso 29% de francês, 26% de alemão, 29% de latim, 6% de grego com os outros 10% restantes oriundos de diversas outras línguas e palavras novas que foram introduzidas ao longo do tempo. Palavras oriundas do latim. Human, human, animal, animal, dental, dental, decimal, decimal, digital, digital, factory, library, library, manual, manual, lunar, lunar, solar, solar, military, military, science, science, station, station, Palavras oriundas do alemão e outras línguas germânicas. above, above, again, again, and, apple, apple, good, good, bad, bad, cake, cake, eat, eat, drink, drink, eye, feet, feet, arm, arm, boy, boy, girl, girl, house, house, hand, hand, bread, bread, Palavras oriundas do francês. beef, beef, pork, pork, veal, veal, continue, continue, liberty, liberty, justice, justice, journey, journey, people, people, very, very, Palavras oriundas do grego. academic, academic, android, android, basic, basic, cinema,
cinema, climate, climate, democracy, democracy, economy, economy, geography, geography, history, history, idea, idea, politics, politics, technology, technology, Palavras criadas e introduzidas à língua inglesa gradativamente conforme a necessidade. Google, Google, Hoover, Hoover, internet, internet, bungalow, bungalow, balcony, balcony, bangle, bangle, potato, potato, tobacco, tobacco, guru, guru, kiosk, kiosk, pajamas, pajamas, sandals, sandals, shampoo, shampoo. A infinidade de palavras na língua inglesa dificulta o seu aprendizado e uso. Palavras de origens diversas que comumente circulam em nosso idioma e, em muitos casos, são introduzidas sem técnica, sem regras e sem orientação acabam sendo absorvidas ao vocabulário diário apesar da própria língua já possuir seu próprio significado. Quando resolvemos aprender um novo idioma, entramos em um processo de absorção de palavras, expressões e culturas desconhecidas, conforme vídeo a seguir. Sugere-se que ao nascermos possuímos um instinto natural de evolução, período conhecido como início da formação da nossa personalidade que começa do 0 aos 4 anos. A presença dos pais é vital e fundamental neste período. A criança em seu processo inicial observa e absorve tudo o que está ou ocorre à sua volta, através da audição, da visão, da linguagem corporal e da entonação de voz. A criança escuta, observa, repete, entende e depois reproduz ou fala. Dos 5 aos 9 anos, período conhecido como a idade do porquê, processo esse em que a criança se renova para adquirir conceitos externos diferentes do já conhecido internamente, através da alfabetização e de pessoas fora do seu ciclo de convívio. A estrutura familiar é essencial neste período. Negligenciar este processo abre espaço para a introdução de uma nova designação dada ao ser humano como pessoa, o ser não alfabetizado, o ser funcional ou ser mal formado a nível cultural. Uma pessoa não alfabetizada, embora não conheça as letras, palavras ou a grafia, ainda assim é capaz de produzir o som das palavras de maneira descaracterizada em sua grafia e fonética, mas com contexto, tornando-se em muitos casos referência na parte inicial da formação de uma criança. Já a criança não possui domínio das palavras ou conhecimento sobre as regras, possuindo somente a orientação do som da palavra. Fato que leva uma pessoa não alfabetizada ou alfabetizada de maneira funcional a ser o primeiro contato direto de uma criança em sua formação estrutural e educacional. Por este motivo é o dever da escola ensinar a arte de se falar e expressar as palavras de maneira correta ou exemplar na formação direta da pessoa do amanhã, valorizando a grafia e a fonética, introduzindo de maneira clara e direta a gramática, dando beleza, sentido e forma às palavras e não utilizar-se de palavras, ideias e conceitos do cotidiano no contexto da formação. Professores do século XX, ensinando matérias e conteúdos incompatíveis com a geração do século XXI.